Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esses conceitos da educação física. Já conceituei a educação física, a aptidão física, exercício físico, a atividade física. Já trouxe uma aula que eu falei da origem da educação física. Falei para vocês já dos benefícios da prática de exercícios físicos. Hoje nós iremos falar do problema do sedentarismo, as doenças que são provocadas pelo sedentarismo. Então a nossa aula está organizada dessa seguinte forma. Irei trazer o conceito do sedentarismo para vocês, a influência da vida moderna, alguns dados sobre o sedentarismo no Brasil, as doenças que são provocadas pelo sedentarismo, a obesidade, causas da obesidade, circunferência abdominal, dados da obesidade no Brasil, dados da obesidade no mundo e trouxe aqui duas questões para nós resolvermos. Então, sedentarismo seria o quê? É uma situação em que a pessoa não pratica qualquer tipo de atividade física regularmente, além de permanecer muito tempo sentado e não ter disposição para realizar atividades simples do dia a dia, o que tem influência direta na saúde e bem-estar da pessoa. Percebam aqui, ó, circulei para vocês, não pratica qualquer tipo de atividade física. Vocês já sabem o que é atividade física. Atividade física é qualquer movimento músculo-esquelético que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Aí eu já fiz até uma comparação para vocês, mas vamos lembrar. Por exemplo, um indivíduo que ele trabalha com construção, um pedreiro, na sua prática laboral, ele tem bastante gasto calórico. Porque na sua profissão ele exerce ali muitos movimentos, bater uma massa, se carregar um balde. Então, muitas das vezes ele está ali trabalhando as suas capacidades físicas. Mas a diferença da atividade física para o exercício físico é que o exercício físico ele tem um objetivo em melhorar essas capacidades. No caso, o pedreiro, mesmo que ele trabalhe essas capacidades, o objetivo dele, por exemplo, é construir uma casa. Então, essa é a principal diferença em relação ao exercício físico. Aí, a diminuição dessas práticas laborais, o mundo moderno, a vida moderna, vem fazendo com que o homem ele seja mais sedentário. Ele não execute tantos movimentos desse sistema musculoesquelético. E assim acontecendo o quê? Reduzindo o seu gasto calórico, o seu gasto energético. E isso tudo vai influenciar diretamente em quê? Na sua saúde e no seu bem-estar. Trouxe até uma imagem aqui, claro, uma figurativa que traz aqui uma evolução do ser humano, de primata a Homo sapiens, e aqui o homens sedentários, que é aquele homem que ele se movimenta pouco, e ainda mais associada com uma má alimentação, ele acaba que se tornando uma pessoa com o excesso de peso. Porque se você tem um consumo energético alto e você tem esse gasto energético reduzido, o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu percentual de gordura corporal. A influência da vida moderna, que eu falei para vocês ainda há pouco. O sedentarismo já é considerado uma doença da vida moderna. Na verdade, trata-se de um comportamento induzido por hábitos decorrentes do conforto dela. Com a evolução da tecnologia e a tendência cada vez maior de substituição das atividades ocupacionais que demandam gasto energético, o ser humano adota cada vez mais a lei do menor esforço, reduzindo assim o gasto energético do seu corpo. Então acontece a redução do gasto energético, que eu falei para vocês.
E é importante falar aqui, ó, o sedentarismo já é considerada uma doença da vida moderna. Falei para vocês ainda há pouco que essa vida moderna acaba influenciando, acaba trazendo para o indivíduo uma redução desse gasto energético, certo? Aí eu trouxe aqui, ó, o que que acontecia? Eu vou fazer essa comparação aqui com vocês em relação à vida moderna, ao mundo moderno. O homem pré-histórico e o homem contemporâneo. Aqui está o homem pré-histórico. Vocês percebem até pela estrutura corporal do homem pré-histórico. Aqui ele era um homem mais magro. Por que, que ele não era um indivíduo que ele tinha excesso de gordura corporal? Porque para sobreviver, ele tinha muitos movimentos desse sistema músculo-esquelético. Ele tinha um gasto energético maior. Ele precisava caçar, hora ou outra ele também era preso, então ele precisava ali correr de uma presa, fugir de um predador. Então ele tinha um gasto energético maior. Ele era nômade, ele não vivia paradinho no lugar. Mas essas atividades, esses movimentos corporais, ele utilizava por questão de sobrevivência. E hoje, a vida moderna, está aqui, ó, essa chart ela é bem interessante, porque ela demonstra tanto o homem quando o computador surgiu. Olha só como era o homem quando o computador surgiu. Olha o tamanho do computador. Aí a evolução da tecnologia, que foi fazendo cada vez trabalhando na nanotecnologia, diminuindo os equipamentos tecnológicos, aí no caso o computador, vocês veem aqui já um laptop, e olha a transformação do que aconteceu com esse indivíduo aqui, ó. Quando a tecnologia que está sendo aqui mostrada através do computador evoluiu. O homem aqui, ó, por ficar muito tempo sentado, ele já teve um excesso de gordura. É importante falar o quê? Que ambas as imagens, né? Mesmo aqui, ó, o homem pré-histórico quanto o homem contemporâneo, eles estão aqui, ó, em busca de quê? De sobrevivência. Aqui é o trabalho dele. Aqui é o ganha-pão dele. Mas só que aqui ele tem um gasto energético o quê? Reduzido. Muito mais reduzido do que o indivíduo que vivia na pré-história. Aí alguns dados aqui sobre o sedentarismo. Eu trouxe aqui da população adulta aqui no Brasil. Por exemplo, olhem aqui, ó, ativos no Brasil, indivíduos que não são sedentários, 60%. Os sedentários no Brasil são 40%. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais sedentários, que o percentual está alto. Então está aqui, ó, quase meio a meio. Isso aqui tem que mudar. Muda através de quê? Da prática de exercícios físicos. Os adolescentes, esse número é pior, é alarmante, é pior ainda. Tá aqui, ó, 86% dos adolescentes são sedentários e apenas 14% são ativos. É mais ou menos uma proporção de 10. De cada 10 adolescentes, apenas um é ativo. Outros 9 são sedentários. Muito tem a ver também com a vida moderna, né? Com a tecnologia. Já mostrei para vocês na aula anterior, quando eu falei das diferenças dos jogos eletrônicos, de tudo que vem acontecendo, da própria violência que vem acontecendo nos dias atuais. Os pais às vezes não deixam os filhos brincarem na rua por conta da violência. Uma série de fatores aí influenciam nesse sedentarismo. Aí as doenças provocadas pelo sedentarismo. Trouxe aqui, elenquei algumas aqui, não são todas, tá? Apesar de parecer muito, tem muitas outras ainda. Nós temos a obesidade, os problemas cardiovasculares, que pode causar um infarto, um AVC, o aumento do colesterol, a atrofia muscular. O que é atrofia muscular, professor? É a perda de massa muscular, o aumento da pressão arterial, problemas articulares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono. Esses são alguns dos problemas que são ocasionados pelo sedentarismo. Coloquei aqui em negrito, obesidade, porque nós iremos aprofundar um pouquinho nessa questão da obesidade. Por quê, professor? Porque uma pessoa obesa, ela potencializa todos esses outros problemas aqui, ó.
Então, a obesidade ela pode acarretar todos esses outros problemas. Eu não estou dizendo aqui para vocês que para uma pessoa sofrer um infarto, um AVC, obrigatoriamente ela deve ser obesa, tá? Mas eu estou dizendo que a obesidade ela potencializa todos esses riscos aqui, todos esses problemas. Ela aumenta o percentual de possibilidade de chances do indivíduo ter esses problemas aqui. Então, professor, o que seria a obesidade? É uma doença crônica, grave, que apresenta como principal características o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável por comprometer a saúde do indivíduo. Então, eu falo aqui, ó, obesidade é o acúmulo exagerado de gordura corporal. Quando eu tenho a quantidade de gordura em excesso. Causas da obesidade: aspectos genéticos, ambientais e comportamentais são associadas ao ganho de peso. Porém, o aumento da ingestão alimentar e a redução da atividade física são as principais causas. Aí eu vou falar aqui para vocês, ó, a obesidade, diferentemente do que muitas pessoas falam, e às vezes são muito preconceituosas, julgadoras, vejam o obeso sempre como associam logo a uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não gosta de fazer nada. Não é bem assim. A obesidade ela é uma doença que deve ser tratada. E é tratada como? Uma das linhas é através da prática de exercícios físicos. Mas a obesidade ela é uma doença multifatorial. Muitos fatores podem influenciar, fazer com que o indivíduo ele se torne obeso, ele tenha a gordura corporal em excesso. Tem os aspectos genéticos, você pode receber uma carga genética onde você tem uma predisposição a ser uma pessoa obesa, você vai combater isso através de uma boa alimentação e práticas de exercícios físicos. Os fatores ambientais, onde você vive, como você vive, o estilo de vida que você leva e o seu comportamento. Professor, o que tem a ver essas imagens aqui embaixo? Vou mostrar alguns dados para vocês. Por exemplo, aqui tem um casal. Ó. Existe uma pesquisa que mostra que se você casa com uma pessoa que tem uma má alimentação, você tem 35% de chance de chegar ao excesso de peso ou de obesidade. É um fator ambiental, comportamental. Se você tem um amigo, seu melhor amigo, ele é obeso, ele tem um sobrepeso, ele deve ter ali maus hábitos alimentares, você tem 57% de chance de se tornar também uma pessoa obesa. São os fatores ambientais e comportamentais, com quem você anda, é o seu lazer, o que você vai fazer, certo? Circunferência abdominal. Existem riscos metabólicos quando é maior do que 90 centímetros no homem e 80 centímetros na mulher. A simples medida da circunferência abdominal também é considerada indicador do risco de complicações de obesidade. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó. Por exemplo, nos homens, a pessoa tem um risco aumentado quando ela tem a circunferência abdominal de 94 centímetros a 101 centímetros. O risco muito aumentado quando passa dos 102 centímetros. As mulheres, 80 centímetros a 87 centímetros. Acima de 88, um risco aumentado. Risco aumentado de quê, professor? De ter a predisposição para aquelas outras doenças que eu mostrei ainda há pouco para você. De sofrer um infarto, de ter um AVC. Certo? Dados da obesidade aqui no Brasil. Vamos lá. 68% dos adolescentes, tá? 68% dos adolescentes estão no seu peso normal. 18% estão com sobrepeso. 10% dos adolescentes são o quê? São obesos. 4% têm obesidade grave. Professor, como é que sabe? Como é que é mensurado isso aqui? Através daquela tabelinha do IMC. Tem uma tabelinha do IMC, aí calcula-se lá e vê em qual padrão o indivíduo está colocado. Aí esse número da obesidade ela só vem aumentando, tá? Por exemplo,
a obesidade da população adulta em 2003. Era isso aqui, ó. Peso normal, 88. Acima do peso, não estou falando aqui de obesidade. Acima do peso, aí envolve todos os outros. 12%. Olha o quanto aumentou de 2003 para 2019. Em apenas 16 anos, o que aconteceu? 73% da população está com o peso normal, com 27%, aumento de 15% em relação a 2003 e 2019, das pessoas que estão acima do peso. E com certeza isso aqui já aumentou. A pandemia também agravou ainda mais esse problema. Tá? Que essa pesquisa é uma pesquisa nacional de saúde do ano de 2019. Nós já estamos aí em 2022. Eu afirmo categoricamente que essa porcentagem aqui já aumentou. Aí alguns dados da obesidade no mundo. Ó. Por exemplo, pessoas normais. 7 bilhões e 790 milhões de pessoas estão com seu peso normal. Acima do peso, 2 bilhões e 230 milhões de pessoas estão acima do peso. 25% mais ou menos aí da população mundial está acima do peso. A obesidade ela traz uma série de complicações. Então, esse número aqui ele tem que baixar. Porém, mais uma vez eu posso afirmar que esse número aqui com certeza ele foi aumentar. Por conta da vida moderna, por conta dos maus hábitos alimentares que nós temos. Aí vamos aqui para duas questões que eu trouxe aqui para nós resolvermos, tá? Obesidade causa doença, o nome do texto, o título do texto. A obesidade tornou-se uma epidemia global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas, o problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. E entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, que é essas cirurgias bariátricas, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. Aí eu falo aqui, ó, principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. E eu quero frisar bem aqui, ó, que indivíduos obesos de 25 a 40 anos têm 12 vezes maior o risco de morrer, o risco de acontecer, de ter um AVC, um infarto, alguma coisa nesse sentido. O excesso de peso e de gordura corporal no corpo desencadeia e piora os problemas de saúde que poderiam ser evitados. Evitados como? Através da prática de exercícios físicos e uma boa alimentação. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asa, mas em outros, como o infarto, não há solução. O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos com um problema relacionando-o ao. Vamos ver aqui, relacionando aqui. O que o texto fala? De saúde que poderiam ser evitados através de exercícios físicos. Aí, opção A, padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. Não, galera. Sempre que vocês olharem, quando estivermos falando de obesidade, não confundam a obesidade com a pessoa ter que entrar num padrão de beleza, preocupar-se ali com a questão estética. Um obeso ele tem que procurar a prática de exercícios físicos visando a sua saúde, porque eu já elenquei para vocês a série de problemas que o excesso de peso traz para o indivíduo. Equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima da pessoa. Isso aqui, galera, pode até parecer verdade, mas se o contexto não fala isso. O contexto não fala de problemas psíquicos, não fala nada de questão psicológica. Mas o equilíbrio psíquico ele pode acontecer com a prática de exercícios físicos. É um dos benefícios que a prática de exercícios traz para o indivíduo, os benefícios psicológicos. Mas o texto não fala disso.
quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas? Parece-me ser essa a resposta. Letra D. Preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais? Até sofre, mas o texto também não fala isso. Desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance? Também não fala de questão de performance. Então a opção correta é a letra C. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?